Olá, meu nome é Francimar e eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, localizada na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Este vídeo é para falar sobre o jogo de linguagem de Ludwig Wittgenstein. Enfim, desse moço maravilhoso com esse nome fabuloso. Vamos exemplificar esse jogo de linguagem com um exemplo do formato desse vídeo, que é um documentário. Resumindo a grosso modo, o documentário é uma fala que retrata a realidade e ela pode ser feita de diversas formas, como o documentário histórico, na qual o documentarista constrói o vídeo amarrando seus argumentos sobre determinado assunto com fatos históricos para provar e refutar o assunto em questão. Neste formato, o autor pode utilizar imagens e vídeos que a princípio não tinham a função de corroborar com a ideia de filme. Por exemplo, essa foto de Hitler sendo recebida por apoiadores. Na época, a foto poderia retratar uma visão positiva ao ditador, mas hoje podemos olhar com um certo sentimento negativo devido às consequências da Segunda Guerra Mundial. Outro formato de documentário são os depoimentos, em que o autor utiliza relatos de pessoas para provar o seu ponto de vista sobre determinado evento histórico ou determinado evento. Já no formato de entrevista, o documentário contém relatos de pessoas que falam sobre uma realidade em ambientes informais. Além disso, o entrevistado estabelece um acordo com o entrevistador em que esse se compromete em ser digno ao contexto da entrevista e que não vá prejudicá-lo de maneira nenhuma em seu vídeo. Existem outros tipos de documentários, por isso deixarei o link que utilizei como pesquisa no final desse vídeo e também na descrição para caso você queira estudar um pouco mais sobre esse tema. Além disso, perceba que um formato de documentário não exclui obrigatoriamente o outro, podendo até mesmo mesclar os formatos. Mas qual foi o tipo de documentário utilizado nesse vídeo? Neste vídeo, utilizamos o documentário denominado Voz de Deus. Não que eu tenha recebido uma iluminação divina para entender Wittgenstein, mas sim porque se remete a uma voz que narra a realidade do vídeo sem a necessidade do locutor ou do narrador aparecer no filme, podendo utilizar imagens ou vídeos sobre esse tema. Bem, por que eu comecei falando do formato desse vídeo? Porque quando o professor solicitou que a turma realizasse um documentário sobre a disciplina de jogos de linguagem, ele tinha uma ideia de documentário. Essa ideia ele não nos contou para não nos influenciarmos, mas suponhamos que ele pensou que fosse no formato de entrevista ou de depoimento. Quando exponho esse formato de documentário, que é através da narração, causa uma estranheza ou até mesmo não entendimento desse vídeo como um documentário, porque ele esperava uma resposta diferente. Essa questão de jogar um estímulo e cada grupo jogar uma determinada resposta é denominada lance. E caso o lance que determinado grupo realize não se enquadre no pensamento inicial do professor, aquele grupo e o professor não estão no mesmo jogo de linguagem, ou seja, no mesmo jogo de documentário. Ficou confuso? Então vamos mudar o contexto. Quando o professor vai ensinar um determinado assunto para alguém, ele sabe qual o objeto que ele quer ensinar e por isso o tenta descrever. E os alunos tentam aprender a partir daquela descrição que ele fez. Tentam reproduzir a descrição do professor em um objeto que a princípio eles não reconhecem. E o professor valida aquela descrição. Então, vem comigo em uma determinada situação. O professor quer ensinar um determinado objeto e começa o descrevendo. Seu formato se assemelha com a letra U, mas não é ela. E podemos colocar objetos dentro. O que você pensa que é? Aqui nos comentários o que você acha que é. Um certo aluno tenta compreender esse objeto, assimila e retoma como resposta uma panela. O outro aluno retoma como resposta um copo. O outro aluno quer um pote. Quem está certo e quem está errado? Devido a essa variedade de descrições, o
professor então aumenta a sua descrição do objeto que ele quer ensinar. Esse objeto tem alça, serve para colocarmos e tomarmos água nele, tem vários tamanhos, pode ser de vidro ou de plástico. Isso exclui as respostas dos outros alunos? Influenciou em algo? Como o professor avalia quem aprendeu então? E esse professor considera como aprendizagem aqueles alunos que se aproximaram mais do objeto pensado por ele primeiro. Mas será que apenas a visão dele está certa? Vamos retomar a descrição do professor e ver se você tenta assimilar o que ele quer te ensinar. Vamos lá? O formato do objeto se assemelha com o U, mas não é a letra. Podemos colocar objetos dentro. Tem alça, serve para colocar e beber líquidos, por exemplo água. Existe de vários tamanhos e em vários tipos de material, como vidro e plástico. Consegue identificar o que é? Claro, estamos tentando imaginar algo da nossa realidade que talvez já conheçamos, mas imagine se fosse a sua primeira vez com esse objeto. Apenas com essa descrição você conseguiria entender? E se faz que poderia ter na cor vermelha? Será que agora vai? Você como professor, consegue identificar qual objeto esse professor está tentando ensinar para os alunos? Faça o exercício com seus alunos quando estiver ensinando. Wittgenstein citou um trecho da sua obra sobre o pensamento. Nele, ele dialoga afirmando que não falamos aquilo que pensamos fielmente. Consequentemente, devemos implicar que o ouvinte não ouve aquilo que pensamos e nem fala aquilo que pensou ter ouvido. Portanto, o que pensamos de início e o que o outro falou ao final são objetos totalmente distintos, assim como esse documentário que o professor da disciplina solicitou. Assim como, por exemplo, o objeto da situação que o professor tentou ensinar. Enfim, essa é apenas a ponta do iceberg das proposições de Wittgenstein. E fica o convite para a leitura da obra dele. Não vou concluir qual a mensagem que eu queria ter passado, porque afinal não será aquilo que pensei. Forte abraço e até a próxima.